A fofoca é uma desgraça na vida de qualquer pessoa. Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um devocional desse canal. Se você não me conhece, eu sou o pastor Alceu pela Assembleia de Deus e hoje eu quero falar sobre esse tema que é muito comum no nosso meio, né? A fofoca. Mas antes disso, eu quero ir a um texto. Primeiramente, eu quero abrir a Bíblia. Aqui em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 16, Paulo está instruindo a Timóteo a respeito desse assunto, a respeito da fofoca, que inevitavelmente acontece e existe dentro das igrejas. Se você é uma pessoa que frequenta a igreja, com certeza você já deve ter passado por uma situação dessa, né? Ou ter presenciado esse acontecimento, a fofoca, dentro da igreja. Mas vamos ler o texto aqui e depois a gente vai desenvolver esse assunto. 2 Timóteo 2,16 diz o seguinte, Paulo escrevendo a Timóteo: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. 17. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emileu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Então, primeiramente, eu quero contextualizar isso aqui. Paulo está instruindo a Timóteo, essa é a última carta de Paulo. Paulo vai morrer, né? Se eu não me engano, no ano 67, alguns vão dizer que é no ano 64, outros vão dizer que foi no ano 67 que Paulo foi decapitado, certo? Então ele escreve essa última carta dele a Timóteo, instruindo, dando as últimas instruções antes de ele partir dessa vida. E ele está instruindo a Timóteo para que ele viesse evitar esse problema dentro da igreja. Timóteo estava como um pastor da igreja de Éfeso, ele era o bispo da igreja de Éfeso e estava na frente da obra naquele lugar. Então Paulo estava instruindo, né, e ele fala sobre esse assunto. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Paulo está falando sobre a fofoca, sobre as pessoas que inventam picuinhas, conversas dentro da igreja, dentro do grupo ali, e podem trazer uma destruição catastrófica no meio da comunidade. Antes mesmo de ser pastor, eu já vi a fofoca destruir muitas famílias. Eu já vi famílias saírem de igrejas por causa de fofoca. Eu já vi famílias serem destruídas por causa de fofoca. Eu já vi isso no trabalho acontecer por causa de fofoca. Eu já vi brigas entre pessoas por causa de fofoca. Você que está me assistindo com certeza já deve ter visto isso, já deve ter presenciado isso. Que a fofoca ela é uma desgraça na vida do ser humano. O cristão, se ele não vigiar, ele vai cair na fofoca. O que é a fofoca? Fofoca é falar mal dos outros, tecer comentários maldosos a respeito das pessoas. Uma das fofocas mais comuns que nós encontramos dentro da igreja, da comunidade, é irmão falando mal da roupa do outro, né, falando mal da aparência do outro, ou então sobre alguma situação que a pessoa está passando e essa pessoa pega essa situação que aconteceu e espalha no meio da igreja, ou até mesmo com relação a pecado, né? A pessoa erra, comete um erro ali e aquela pessoa que é fofoqueira pega aquela situação e espalha no meio da igreja. E aí a imagem daquele irmão ou daquela irmã ou daquele jovem fica feia diante da igreja e a pessoa fica com vergonha de estar ali dentro e vai embora e se desvia e cai no mundão aí fora. Então a fofoca eu estou repetindo, é uma desgraça no meio da igreja, na vida em si das pessoas. E nós devemos procurar evitar isso. Paulo está aconselhando a Timóteo: evita os falatórios profanos, as fofocas, né? Eu estou aqui aplicando um termo da fofoca, que produzirão maior impiedade, certo? E a palavra desses roerá como um gangreno, ou seja, a fofoquinha pequenininha pode se tornar uma coisa grande e destruir todo o trabalho que o pastor teve, que o diácono teve, que o auxiliar teve, que o presidente da igreja teve, que o líder teve. Então, perceba o seguinte, o pastor tem um trabalho muito grande de conduzir pessoas ao evangelho, né? Faz visita, prega o evangelho, faz evangelismo, né? Monta uma célula, visita a casa de um irmão, visita a casa do outro. Então ele vai trabalhando para conseguir trazer as pessoas para dentro da igreja, para conseguir trazer as pessoas para o reino de Deus e, né, pastorear essas pessoas. Aí vem o infeliz do inferno e aí inventa uma fofoca ou então fica sabendo de um problema, porque acontece, problemas existem dentro das igrejas, não tem como evitar. Vai ter problemas. Você vai lidar com problema de adultério, você vai lidar com problema de fornicação, de droga, de álcool. Então você vai ter vários problemas dentro da igreja que podem ser tratados ali diretamente com a pessoa através do pastor ou do líder. E aí vem o infeliz do inferno e pega aquela situação e espalha no meio da igreja. E aí todo o trabalho que o pastor teve, né, de trazer a vida, de pegar a ovelha, instruir, visitar, fundar célula e ter todo aquele acompanhamento vai por água abaixo por causa de um fofoqueiro.
Então, para te ver como que a fofoca é uma praga no meio do reino de Deus, não somente da igreja, claro, em qualquer lugar que ela esteja, ela vai destruir tudo. É isso que Paulo está dizendo. Porque a palavra dessas pessoas que são fofoqueiras, roerá como gangrena, ou seja, vai apodrecendo tudo, vai comendo tudo, vai destruindo tudo, certo? Se eu pudesse conversar com as pessoas que são desigrejadas, pessoas que se desviaram da fé, pessoas que caíram no álcool, na bebida, na droga, que se desviaram, que caíram de cabeça, que um dia foram da igreja, eu tenho a certeza que 90% dos casos que levou essa pessoa a fazer isso, e eu não estou justificando de a pessoa estar lá, mas sempre tem a fofoca inclusa aí. Sempre tem alguém que veio e falou mal. Sempre tem alguém que veio e disse alguma coisa. Sempre tem alguém que pegou aquele problema daquela pessoa e espalhou. E a pessoa com vergonha acabou caindo no mundo, acabou se jogando no mundo por causa de fofoca. Então eu quero dizer para você que me assiste, você que faz parte aqui desse canal, que me acompanha, evita a fofoca. Porque a fofoca é uma desgraça. A pessoa que é fofoqueira, ela está indo contra o trabalho do pastor dentro da comunidade. Está indo contra o trabalho do líder. Né? Às vezes você tem um comentáriozinho pequenininho e esse comentário se torna algo grande e acaba destruindo todo o trabalho que o pastor tem. Aí o pastor tem um retrabalho, dia atrás da ovelha, conversar, e aí tem que resolver isso, tem que resolver aquilo. Então tu acaba sobrecarregando o teu pastor, acaba sobrecarregando, né, o teu líder. Então, se você tem esse problema, né, procura evitar isso. Você pode estar perguntando, pastor, como que eu evito isso? Antes de você comentar qualquer coisa, analise a situação. Veja o impacto que as tuas palavras podem trazer sobre a vida dessa pessoa, sobre o ministério que você faz parte, no teu trabalho, na tua escola. Então é muito mais fácil você ficar calado, certo? Provérbios, Salomão escrevendo nos Provérbios diz que aquele que é sábio, ele fica calado, certo? Então fica calado, não fica falando asneiras, né? Pega a situação de um, vai falar pro outro, ouviu isso aqui, não faz isso. Tu vai destruir a vida de muitas pessoas, certo? Paulo está dizendo que as palavras desse produzirão maior impiedade, ou seja, vai fazer com que as pessoas se desviem, vai fazer com que as pessoas abandonem a igreja, vai fazer com que as pessoas larguem o evangelho, certo? São novas convertidas, são pessoas que nasceram de novo há pouco tempo e elas não têm a mesma estrutura que eu tenho, que uma pessoa que tem 10 anos de crente tem. Então ela não tem a mesma estrutura. E a fofoca vai fazer com que essas pessoas abandonem o evangelho, saiam da igreja, certo? Então procura vigiar. Um conselho para você, um conselho para mim, certo? Que a fofoca é uma desgraça e a gente tem que tirar ela do meio da igreja. Tem que vigiar nas nossas palavras. Então eu aconselho a você, vigie nas suas palavras. Vigie e vigie para que você não venha ser, né, a pessoa que vem fazer com que outra pessoa tropece e saia do evangelho. Então que nós, como um todo, possamos vigiar em nossos lábios, a nossa boca, né, para que nós não venhamos fazer com que outra pessoa saia do meio do reino de Deus. Amém? Feche seus olhos, ore comigo nessa manhã. Soberano Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado por mais um dia, Senhor. Pai Santo, dai-nos domínio sobre os nossos lábios, sobre aquilo que nós falamos, sobre aquilo que nós dizemos. Nós viemos falar somente aquilo que é necessário, somente aquilo, Senhor Jesus, que agrada ao Senhor, que não sai da nossa boca, como disse o apóstolo Paulo em Éfeso, nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa, para promover a edificação, para que dê graça àqueles a quem a ouvem, Senhor. Nos ensina, Espírito Santo, a dominar, a refrear a nossa língua, para que não venhamos ferir outras pessoas ou destruir a obra e o trabalho que muitas pessoas têm tido para conseguir manter, crescer o teu reino, Senhor. Nos dá graça pelo teu Espírito, a mim que estou pregando sobre esse assunto e as pessoas que estão me ouvindo nesse canal. Em nome de Jesus. Amém. Então, se você não é inscrito nesse canal, deixe seu like, deixe seu comentário. E se você já presenciou alguma situação com relação a esse assunto que eu estou falando de fofoca, deixe aqui nos comentários, né? Porque eu tenho certeza que eu não sou o único que já passou por esse problema. Então, comenta aí, deixa aí a sua experiência, que você vai estar abençoando a vida de outras pessoas. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.